Olá, sou o Sebastião Ferreira e aqui novamente com vocês no canal Olhando para Si, levando uma mensagem de conforto, de orientação, uma palavra amiga. Como é sabido, de acordo com os vídeos anteriores, eu estou fazendo esses vídeos já com uma nova roupagem, como foi o primeiro vídeo dessa série, que é o Consolador Prometido. O segundo vídeo, A Casa do Meu Pai, Há Muitas Moradas, que será publicado hoje ainda. E nós vamos falar hoje aqui que ninguém pode nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos falar da reencarnação e também da ressurreição, num próximo vídeo. Vamos lembrar que lá no Velho Testamento nós temos toda a disposição dessa afirmação da reencarnação. Durante muitos séculos vem se discutindo dentro do cristianismo se a reencarnação é um fato ou a ressurreição é um fato. Então eu vou esclarecer hoje e vou mostrar através da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, que a ressurreição, só houve a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele foi ressuscitado. Embora ele não estivesse morto, o que aconteceu com Lázaro naquele episódio é que ele entrou num estado de catalepsia muito profunda. E isso já aconteceu na Idade Moderna, houve fatos aí de pessoas importantes que sofreram a catalepsia, e ela fica num estado de morte aparente, em que o coração bate tão pouquinho somente para oxigenar o cérebro, e a epiderme já começa, e a derme começa a entrar em decomposição, onde aparentemente a pessoa está morta. Mas ela não está. O espírito ainda está conectado com o corpo através dos fios prateados da alma e a matéria, através do perispírito. Então o corpo não morreu. Aí Jesus vai lá, e ele não falou assim, ressuscita Lázaro. Não, Jesus não disse isso. O máximo que ele disse foi assim, levanta tu que dormes, né? Porque ele estava só dormindo. E a força magnética de Jesus, o poder de luz dele, trouxe Lázaro de volta, ele saiu lá do túmulo. Aí, né, ficou lá aquele dogma da ressurreição. E não houve ressurreição ali, na verdade. Mas está aqui a prova, eu vou mostrar para vocês todos, né? Nós vamos ler o texto. Eu quero começar falando de João Batista, né? E do profeta Elias. Para que a gente possa entender melhor, nós precisamos ir lá no livro de Mateus, no capítulo 17, né, nós temos lá o episódio do Monte Tabor, que eu vou falar para vocês também. Mas agora, de momento, né, nós precisamos mostrar o que aconteceu realmente, como isso aconteceu. Lá no livro de Reis, aqui no livro de Reis, nós temos aqui no Velho Testamento, no capítulo 18, para que vocês possam verificar. Essa aqui, a Bíblia está apagada, não, mas é a Bíblia, tá? É mais simples para a gente manipular ela. Aqui, ó, Reis 18, tá vendo? No versículo, o último versículo deste capítulo, que é o capítulo 40, tá aqui, ó, né? Nós temos aqui o que acontece, o que o Elias fez para que ele, lá na frente, ele tivesse que pagar pela lei de causa e efeito. Mas antes disso, para que nós possamos provar a volta de Elias, que Elias vem novamente, nós temos que ir lá no livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam entender. Ó, esse é o livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Olha aqui, Malaquias. Tá vendo? Então, esse livro, ele tem uma página e meia só.
praticamente 2 páginas. Aqui no capítulo 4, é 4 capítulos. Ó. No capítulo 4, no versículo 5, é o último versículo do livro de Malaquias na Escritura. Malaquias profetiza a volta de Elias. E eu vou mostrar aqui como ele faz isso. Ele faz assim, ó. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, lá para Moisés, para todo o povo de Israel obedeça. Mas antes que chegue o grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Então nós observamos aqui, Malaquias é um deles que fala da volta, mas houve mais previsões. Mas nós temos lá atrás, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a hora que eu falar da ressurreição de fato, né? Eu vou ler os textos para vocês já no próximo vídeo. Nós observamos que Jó fala também da volta ao corpo. Então não é só, mas não é a volta ao corpo ressuscitando. Eu vou explicar isso melhor lá na frente. Mas agora nós vamos falar um pouquinho mais desse texto de Elias, né? Aqui no livro dos Reis, nós vamos entender melhor. Então, o interessante, no livro de Mateus, aqui no livro de Mateus, onde teve a transfiguração do Monte Tabor. Nós temos aqui no livro de Mateus, deixa eu pegar aqui o livro de Mateus para que vocês possam entender melhor. É muito interessante que nós temos vários depoimentos no Velho Testamento da volta de Elias. O interessante é aqui no Mateus 17, ó, Mateus 17, nós vamos ver aqui, ó, no versículo, último versículo do capítulo 17, ó, nós vemos aqui que é o versículo 12, em que Jesus, após a ida do Monte Tabor, eu vou contar essa historinha porque é necessário como funcionou isso aí. Jesus, Moisés e Elias. Veja, Jesus chamou Pedro e os irmãos Tiago e João, que eram os irmãos Bonerges, e convidou eles que fossem até o Monte Tabor. Aí eles subiram no monte, já estava à noite, aí de repente apareceu uma luz, e no meio dessa luz, eis que surge Moisés e Elias, se materializam na presença de Jesus e na presença dos 3 apóstolos. E eles até se assustaram, né? Porque era tão real a materialização dos Espíritos ao lado de Jesus e deles, que eles perguntaram para o mestre, Rabi, vamos nós então instalar uma tenda para abrigar os nossos convidados e para que vocês possam conversar? Jesus disse, não há necessidade, conversaremos e em breve desceremos o monte. E Jesus se afastou um pouco dos apóstolos e foram, assim num canto ali, conversar. E Jesus conversou durante algum tempo com Elias e com Moisés. Veja bem, nós estamos lá no Novo Testamento. Já fazia muitos séculos que os dois haviam desencarnado. Eles já tinham ido para o plano espiritual. Mas estavam ali, Moisés e Elias. Isso também vem comprovar que o espírito, quando desencarna e vai para o plano espiritual, não fica dormindo, como pregam certas doutrinas cristãs, que fica lá dormindo, aguardando a volta do Senhor para a ressurreição, aí desperta. Nós vamos falar com mais propriedade sobre isso. Só que ninguém fica dormindo, porque se assim fosse, Moisés e Elias estavam dormindo, né? Quer dizer, eles não têm noção do que está acontecendo. Então, isso não é verdade. A interpretação desses textos é completamente equivocada. Por isso que eu estou levando bem claro e bom som. Ninguém fica dormindo esperando a ressurreição, não. As pessoas ficam bem acordadas. Existem casos
de espíritos que estão no plano espiritual, que realmente ficam adormecidos porque acham que tem que ficar adormecido. Somente nos nossos irmãos cristãos que acreditam nesse dogma. Muito bem. Terminou de conversar lá? Terminou. Aí Jesus, Elias e Moisés desapareceram, desintegraram-se, porque eles estavam materializados. Primeiro que Jesus estava ali, né? É um espírito de maior pureza de luz. Na minha forma de pensar, eu penso assim, como espírita, que Jesus utilizou do ectoplasma produzido pelos 3 apóstolos naquele momento e o próprio ectoplasma dele para poder materializar os 2 espíritos, porque o espírito só se materializa se ele conseguir a energia ectoplasmática, que é ômica, material, que nós todos produzimos. Nos médios ainda numa quantidade enorme, né? Isso é uma outra história para um outro dia. Mas ele fez isso. E aí o que é? Esse ectoplasma dilui e os espíritos voltam para o plano espiritual. Descendo o Monte Tabor, vieram conversando. Dentro dessas conversas, né, que contém Jesus com Pedro, Tiago e João, eles conversando, trocando ideia ali e tal. Aí um dos caras disse assim, um dos apóstolos: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: porque eles tinham visto Elias lá junto com Jesus. E obviamente que Pedro viu com certeza que Elias não era Jesus, não era o Messias. Porque alguns pensavam naquela época, achavam que Elias viria e que Elias era o Messias, e se equivocaram. Acharam também que Jeremias viria e que seria o Messias, equivocadamente. Aí ele diz assim, ó: e Jesus respondeu: em verdade, Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio. E não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim, também maltratarão o Filho do Homem. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Olha a profundidade disso. Olha aqui, nós estamos nas Escrituras. É o Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo o Espiritismo está aqui na minha frente. Aqui, ele é anexado ao Novo Testamento às Escrituras antigas. Então não sou eu que estou falando, é Jesus que está dizendo lá, e escrito pelas mãos de Mateus. Ainda que essa Bíblia aqui não é a tradução das mais confiáveis, porque existem traduções de Sterbold, que é uma das melhores traduções, que em vez de falar Espírito Santo, fala o Espírito da Verdade. Vocês vão ver, né, na leitura do texto aqui para frente, mais um pouquinho. Bom, já caminhando assim para o encerramento desse capítulo, que é muito interessante, nós temos que lembrar que Elias, lá no livro dos reis, lá atrás, ó, aqui, ó, isso que nós vamos já falar no próximo vídeo. Elias ordenou: prenda os profetas ao deus Baal, não deixe escapar nenhum. Eu estou lendo esse texto, gente, que está aqui no Velho Testamento, para que vocês, quem assistiu já os próximos vídeos, já vai entender por que eu estou falando aqui agora. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou, degolando-os. 450 sacerdotes ao deus Baal. Elias mandou executá-los. Aí vocês vão ver a conexão da reencarnação com a lei de causa e efeito, que é aplicada lá na frente. Quando Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com eles. Estão começando a conectar as coisas para ver como funciona? Então aqui está
e nós vamos voltar a falar sobre isso já no próximo episódio, que nós vamos começar Ninguém Pode Ver o Reino de Deus, que é uma continuação, ok? Dentro desse texto, dessa descrição, está a ressurreição e a reencarnação. Nós vamos falar também, né, dentro desse texto, a continuidade, né, sobre João Batista, que vai ser o próximo, e depois nós vamos falar dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. O que é isso? A pluralidade, que seria a sucessão de encarnações, que é quebrado quando se diz que se encarna uma vez só, pela unicidade da existência. Quer dizer, se nós vivêssemos uma só encarnação, nós não criaríamos vínculos espirituais com os nossos entes queridos. Não haveria aquela história de alma gêmea como a gente escuta, né? E a gente conhece tanta gente e fala, poxa, eu conheço aquela pessoa, não sei de onde, mas eu a conheço e nunca a viu. No entanto, você já viveu com ela, você já esteve ao lado dela. Dentro da nossa família mesmo, a gente encontramos pessoas que são afins conosco, irmão, primo, tio, pai, mãe, e tem aqueles que não têm afinidade, né? Não tem afinidade nenhuma. São os chamados espíritos simpáticos, que nós chamamos de queridos, e os antipáticos, que vêm conosco para melhorar a nossa disposição para o bem, burilando a nossa paciência, a nossa compreensão, porque é com aquele que é antipático, que vem dentro do seio da nossa família, agregado ou não, é que nos estimula a melhorar espiritualmente. Mas nós vamos falar isso já nos próximos vídeos gravados. Esse aqui eu já vou gradativamente, já estou encerrando ele, para que a gente possa ir meditando. E vou pedindo a vocês, mais uma vez, fazerem a gentileza de dar uma inscriçãozinha lá, é só bater o dedinho lá no inscreva-se, ajudando-nos a manter no ar. Nós somos um canal pequeno e precisamos de muita força de vocês, porque Deus já está dando força, né, para a gente levar a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo. Também acione o nosso sininho para que vocês possam receber as nossas notificações e dê um joinha, que é muito importante. Nós temos aqui, vocês podem fazer os seus comentários embaixo da página. Dá uma corridinha lá no Face, na página Olhando para Si. Nós estamos lá também, né? Dá uma olhadinha na nossa página. E eu já vou encerrando essa preleção, agradecendo a todos vocês pela atenção e peço a Deus que nos abençoe e que a paz de Jesus, do Mestre, esteja em nossos corações. E eu vou falando muito obrigado e até lá. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal. E também de dar aquele joinha para nós. E olha, e tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, está respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!